Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Rei Jesus Cristo. Que alegria estarmos aqui com os irmãos em mais um glorioso dia do Senhor, mais uma bendita santa convocação. Estamos aqui desde as 9 horas com o nosso café da manhã, celebrando a Deus, orando e agradecendo pelos aniversariantes. Momento maravilhoso, ímpar. Lembrem que todo primeiro domingo do mês nós temos esse momento, esse café de comunhão. Então, você podendo, participe em momentos oportunos de comunhão nós temos. Vocês estão notando o meu olho direito um pouco vermelho? É a conjuntivite alérgica, tá? Então fiquem tranquilos que tem um laudo médico que não transmite. Espero que não mesmo, tá? Ela atacou hoje de manhã. Vamos ver como que vai ser, porque tá muito estranho, né? Tem muita secreção, não tem? Então vamos ver. Ore para que o Senhor me preserve aqui, porque o meu olho direito é o meu melhor olho. O esquerdo, se bem que eu tô de óculos hoje, né? Então tô aqui com segurança do óculos. Mas vamos ver, espero que não atrapalhe muito aqui a visão. Tá bom? Irmãos, nós tivemos o nosso momento de oração, onde nós confessamos os nossos pecados a Deus. E nós precisamos lembrar o que acontece quando nós vamos ao nosso Deus em humildade, em reverência e submissão, segundo as Escrituras, tá certo? Nós estamos inserindo esse elemento em nosso culto. Eu vou abrir aqui rapidinho em 1 João, capítulo 1, vou ler os versos de 7 a 9, para que a gente possa entender bem o que aconteceu nesse momento de confissão de pecados, tá certo? E lá, em 1 João, capítulo 1, de 7 a 9, diz assim: Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós nos apropriamos disso por meio da palavra de Deus. Deus falou, se nós confessarmos os nossos pecados no Filho, nós seremos perdoados e purificados de toda injustiça. Então, por causa da obra de Jesus Cristo, os crentes, os eleitos de Deus, estão habilitados a participarem da mesa do Senhor, pois estão aceitos e jamais rejeitados no Filho. E eu não sei quais tipos de pecados você cometeu até vir aqui, não é? Mas, de acordo com o texto que acabamos de ler, Deus nos perdoa de todos eles e nos faz ir a Jesus Cristo para as nossas consciências serem purificadas e terem nele segurança. Amém? Lembremos disso. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos na série de exposições em Colossenses. O título que nós temos dado a essa porção das Escrituras, de Colossenses 3:18 a 4:1, é o lar vivificado. Então, semana passada foi o lar vivificado parte 1, maridos e esposas, e hoje, portanto, é o lar vivificado parte 2, pais e filhos, tá bem? Eu fiquei feliz em receber algumas mensagens de alguns irmãos, como o nosso pastor André mencionou, né? Ô, Léo, estou sendo oprimido aqui por sua causa, meu irmão. Eu falei, que bom, Deus seja louvado por isso. Se arrependa, não é? Volte à luz do evangelho e vá servir o teu lar, vá amar a tua esposa. Fiquei feliz de saber disso, viu? E esposas, continuem assim, sendo boas auxiliadoras de seus maridos, tá certo? Não deixando seus maridos pecarem em paz. Maridos, da mesma forma, não deixem suas esposas pecarem em paz. Lembre-as de quem as salvou e a quem elas devem incentivar a liderança no lar, para que elas não queiram ser cabeça de um local onde elas não foram colocadas como cabeça, tá bom? Sigamos assim, que o evangelho da graça do nosso Deus continue a santificar as nossas almas e a reformar a nossa igreja. Irmãos, dito isso, vamos ao texto de hoje. Colossenses 3, deixa eu colocar aqui o meu cronômetro. Se com o cronômetro já vai 1h30, imagina 100, né? Deixa eu colocar aqui o meu reloginho. Nós vamos fazer a leitura de todo o bloco, tá bem? Mas levando em conta que nós vamos nos ater hoje nos versos 20 e 21, tá certo? Vamos lá? Colossenses capítulo 3,
a partir do verso 18 ao capítulo 4, verso 1. E diz assim a palavra do nosso Deus: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, adorando o teu santo nome, sendo, Senhor, preenchidos e mergulhados no teu Espírito. Nós te louvamos, pois o Senhor já tem trabalhado em nossa alma, já tem santificado os nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, por tamanho amor e graça em nosso favor. Pai Santo, nessa hora nós rogamos uma vez mais que o teu Filho Jesus seja contemplado, seja visto, aquele que ordena e o mar obedece, que ele seja, portanto, ó Deus, honrado e adorado nesta manhã, ó Pai, por meio da exposição da tua palavra. Que o teu bendito e glorioso Espírito, maravilhoso pregador invisível, quebre os nossos corações, dê a todos nós arrependimento verdadeiro, dilate o nosso coração pelo Evangelho e que nós possamos ser pais reverentes e fiéis, que não irritem os seus filhos e que os filhos sejam em tudo obedientes aos seus pais, como é grato no Senhor. Pai Santo, que essa porção da tua palavra rasgue as nossas almas, quebre os nossos joelhos, mas também que ela transforme as nossas vidas. Senhor, aqui estão os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos bebês, e nós os colocamos diante da tua palavra, diante do Senhor, rogando que esta manhã seja manhã de santificação, de justificação em suas almas, que eles nasçam de novo nesta manhã, ó Deus, que eles possam professar que o teu Filho Jesus é perfeito, é o Filho perfeito, é o Senhor sem igual, e que eles se deleitem nisso e descansem, pois serão totalmente perdoados dos seus pecados. Ó Deus, faça isso, para a glória do teu nome, para o avanço do teu reino e para a vergonha do diabo. E é no teu Filho Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Espera aí, irmãos, só um minutinho. Coceira. Mas vamos lá. Vai dar certo. Irmãos, nós vamos introduzir esse sermão com a historinha que eu intitulei de A Criança que Queria Morar na Igreja. Ainda não é o resumo do sermão para as crianças, tá bem? É a introdução geral do nosso sermão. A Criança que Queria Morar na Igreja. Certa vez, um pastor ouviu algo que nunca mais conseguiu esquecer. Esse pastor ouviu algo que marcou a sua vida, que marcou o seu ministério para sempre. E o que ele ouviu foi o seguinte: uma criança, uma pequena criança, o procurou certa vez, depois de um culto, e disse a ele com toda a sinceridade: meu amado pastor, meu querido pastor, pastor, eu quero morar na igreja. Eu preciso, Senhor, pastor, eu quero morar na igreja. O pastor ficou muito empolgado em ouvir isso, né? Quem é que não gosta de ouvir uma criança, não é? Com seus 3, 4, 5, 6 anos, dizer uma coisa dessa, não é? Aí o pastor, muito empolgado, muito alegre, não é? Ao ouvir isso, perguntou para a criança: ora, meu pequeno, que alegria ouvir isso, que bênção ouvir isso. Agora, me diga, não é? E é muito bom que nós façamos perguntas às crianças para sabermos se elas realmente estão compreendendo o que elas estão dizendo, não é? Deixe elas explicar o que elas estão dizendo, para saber se elas realmente entenderam o que estão dizendo. O pastor perguntou: mas por que você, meu amado pequeno, gostaria de morar na igreja? É por causa dos cultos, não é?
Ah, não, não é, pastor, por causa disso. Aí o pastor, já sei. É por causa dos cânticos. Você gosta dos cânticos, você gosta da música do piano, não é? Aí o pequeno falou, também não, pastor, não é por causa disso. Aí o pastor parou e pensou, já sei, é por causa dos seus amiguinhos da igreja. Você gosta das outras crianças, né? De brincar com elas, de correr com elas, é por isso, não é? A criança respondeu, pastor, eu gosto muito dos meus amiguinhos da igreja, eu gosto muito de brincar com as outras crianças, mas não é por isso não. Aí o pastor ficou um tanto quanto, parece que as minhas opções estão acabando, né? Aí o pastor perguntou, como assim? Me explique, por que então você deseja morar na igreja, meu pequeno garoto? Aí o garoto respondeu, pastor, eu quero morar na igreja por uma razão. E qual é a razão? É que na igreja, pastor, o meu pai canta. Na igreja, o meu pai ora. Na igreja, o meu pai trata as pessoas bem e demonstra interesse por elas. Na igreja, o meu pai resolve todos os problemas. Na igreja, até no colo, o meu pai me pega. Aí o pastor, imagina, né, ouvindo isso, esbugalhou o olhão assim, filho do diácono. Mas, pastor, em casa, meu pai não tem tempo para mim. Meu pai não ouve mamãe. Meu pai não abraça ninguém. Meu pai não é paciente. Meu pai não é amoroso. O meu pai não sai do celular. Essa criança, irmãos, não queria morar exatamente na igreja, por causa da igreja, percebem? Essa criança queria morar na igreja porque era nesse ambiente, nesse contexto, onde o pai parecia um cristão. E é por isso que essa criança queria morar ali, porque ela queria aquele pai, o pai do domingo, o pai da profissão de fé do domingo, o pai que se reveste de piedade no domingo. Essa história demonstra que a crise pública, como nós começamos a ver no sermão da semana passada, se você não viu, você precisa ver de maneira urgente, para você poder entender um pouquinho melhor isso aqui. A crise pública, a crise moral, a crise espiritual, ela não começa em público. A crise espiritual e moral na igreja começa no íntimo do nosso lar, com um pai que só tem tempo para o celular e não tem tempo para a família. Como vimos no sermão da semana passada, maridos que não amam suas esposas, esposas que não respeitam seus maridos são a grande desgraça da igreja. Aqui é onde os escândalos acontecem. Mas não para por aí. Nós também temos na igreja crianças que decoram cânticos sobre o grande amor de Deus, mas que não sabem ver, experimentar isso no chão de casa. Elas ouvem que Deus é amor, que Deus salva pecadores, mas elas não enxergam isso vivo em seus lares. E aqui é onde há outro grande problema na igreja cristã. Pais que não amam os seus filhos, que não cuidam dos seus filhos, e filhos, portanto, que crescem odiando um Deus que não existe. Porque foi o Deus que elas viram em suas casas, um Deus falso, um Deus que sem poder, que não transforma a vida de seus pais. Aqueles que deveriam representar a Deus em amor e graça, em serviço no lar, são aqueles que destroem o nome do Deus verdadeiro. E aí há filhos que estão sempre sendo exortados sobre obediência, mas crescem desanimados e sem exemplos de obediência a Deus dentro da própria casa. Irmãos, essa história não tem o objetivo de nos esmagar. Ela tem o objetivo de nos conduzir para o lugar correto. Então, não se engane. Você que porventura não é casado ainda, que não é pai ou que não seja mãe, não se engane. Assim como o sermão da semana passada serve para solteiros, para que possam ajudar no discipulado, na igreja local como um todo, aquele sermão também serve para você, moça solteira, que está pensando em casar, que não recebeu o dom do celibato, para que você possa não se infiltrar, não se entregar em uma roubada, em laço de Satanás. E você, homem, também. Naquele sermão passado, você que é solteiro tem bons requisitos, bons subsídios nas Escrituras, para você escolher uma boa esposa, uma esposa piedosa, uma esposa que ama o Senhor e que vai junto com você trabalhar pelo avanço do reino e não pela destruição da sua casa. Então não se engane, esse sermão não é apenas para quem é casado ou tem muitos filhos, não. Esse sermão é para toda a nossa igreja local, pois toda a nossa igreja deve cuidar de suas famílias, de seus pais, de suas mães e dos filhos que o Senhor tem dado a nós,
para a sua glória. Como nós vimos na semana passada, essa porção da Escritura também não é sobre moralismo, sobre pais perfeitos e filhos mais perfeitos ainda. Essa porção da Escritura é sobre um lar centrado no Evangelho, que colhe seus frutos da união com o Cristo ressurreto. E a nossa afirmação teológica é a mesma, tá bem? Até o finalzinho lá do capítulo 4, versículo 1, o resumo dessa porção da Escritura continua o mesmo, tá? A vida ressurreta que flui da união com Cristo ressurreto ordena o lar e o trabalho sob o gracioso senhorio de Jesus. É isso que vamos observar diante de nós. Um lar vivificado sob o senhorio de Jesus é marcado por um marido que ama no Senhor, nós vimos semana passada, verso 19, uma esposa que se submete ao Senhor, vimos na semana passada, verso 18, e hoje nós vamos ver os filhos que obedecem no Senhor, verso 20, e pais cuidadosos no Senhor, verso 21. Na semana passada, só um ponto rápido sobre esse ponto 4 aqui, eu tinha colocado pais justos no Senhor. Mas revisitando a passagem, estudando ela melhor, eu mudei de justos para cuidadosos no Senhor, tá bom? Pais cuidadosos no Senhor. É o ponto 4 do nosso sermão. Os outros dois pontos, o quinto e o sexto, nós veremos na semana que vem, tá bom? Então hoje nós veremos que um lar vivificado sob o reinado de Jesus Cristo, ele é marcado por filhos que obedecem no Senhor e por pais cuidadosos no Senhor, tá bom? Lar vivificado, parte 2, pais e filhos. Para as crianças, a palavrinha para pesquisarem nessa semana, junto com sua pais, é obediência, tá bom? Obediência. E o resumo para vocês, crianças, do sermão é o seguinte, prestem atenção agora no tio Léo, Oliver está ali atrás, a Dora, as crianças estão ali no sofá também, prestem atenção agora, resumindo o sermão para vocês, tá? Como nós vimos na semana passada, nós vimos que o Senhor Jesus, ele ama cuidar da nossa família, né? E foi muito bom ouvir vocês dizendo que gostam de estar na casa de vocês. Eu ficaria muito preocupado se qualquer criança da nossa igreja dissesse assim, eu não gosto de ficar em casa, eu não gosto do meu lar. Isso é um sinal de que há um incêndio acontecendo lá. E talvez você não tenha notado ainda. Graças a Deus eu fiquei feliz que a maioria das crianças disseram que gostam, né, de estar em casa, não querem fugir de lá não. Graças a Deus por isso. Então, nós vimos que o Senhor Jesus gosta de cuidar do nosso lar. E vocês já sabem o que é lar, porque vocês pesquisaram nessa semana que passou, que foi a palavrinha da semana passada, não é? Jesus gosta da nossa família. E sabe por quê? Quem sabe dizer? Uma pergunta para as crianças aqui, ó. Quem souber responder, pode levantar a mão e responder, tá bom? Ó, quais das crianças aqui sabem dizer por que é que vocês têm uma roupa limpinha, cheirosinha, comida e brinquedos? Vou segurar a resposta da Esther e o Mark, os dois levantaram juntos aqui, ó. Mark, responde. Pode dizer. Ficou com vergonha, o Mark ficou com vergonha. Depois ele responde. A Dorinha ali também levantou. Pode falar, Dorinha. Pode falar. Quem falou aí atrás? Por quê? Falou o quê, Oliver? Não entendi. Mamãe lava aí. Mamãe lava. O que é limpo, isso mesmo. Nós temos isso, crianças. Vocês têm isso, né? Uma casa, papais amorosos, por causa do amor de Deus por vocês. Isso é uma evidência de que o Senhor Jesus está cuidando do lar de vocês, da casa de vocês. Isso mostra que, portanto, vocês têm o que vocês têm, porque Jesus se importa com vocês e com a sua família. Quando Jesus está em nosso lar, crianças, é possível perceber o seguinte: vocês, pequenos, quando Jesus está reinando no coração de vocês e no lar de vocês, vocês obedecem papai e mamãe. É, isso mesmo. Vocês obedecem papai e mamãe. Quando vocês não obedecem papai e mamãe, é uma evidência de que Jesus Cristo não está ali reinando no coração de vocês. De que vocês estão amando a vocês mesmos e vocês precisam desesperadamente correr ao Senhor Jesus para que vocês recebam perdão do pecado de vocês. Mas nós temos uma outra marca para vocês saberem, pequenos, quando Jesus está reinando no lar de vocês. É quando o papai
e mamãe não irritam vocês. É quando o papai e mamãe cuidam de vocês. Essa é uma outra evidência. Quando o papai, quando a mamãe não desanimam vocês quando vocês pecam. E é isso que nós vamos ver mais profundamente daqui a pouquinho. Então, crianças, lembrem que Jesus Cristo, o Senhor Jesus, também obedeceu a Deus o Pai. Ele foi fiel, um filho obediente, como vocês devem ser. Vocês devem olhar para ele e imitá-lo. E Deus, o Pai, não trata os seus filhos com grosseria e nem os desanima, assim como os papais não devem fazer com vocês. Então, ao mesmo tempo que vocês, crianças, têm mandamentos do Senhor e responsabilidades, não é? Para com o Senhor, papais também têm responsabilidades para com vocês e responsabilidades para com o Papai do céu, para com Deus o Pai. Frase para a gente repetir junto agora, ó. É um pouquinho grande, tá? Eu vou falar e depois a gente repete junto, tá? A frase é a seguinte, prestem atenção, é uma oração. Senhor Jesus, me ajude a te amar, então obedecerei meus pais de todo o coração. Amém. Vamos lá? Senhor Jesus, me ajude a te amar, então obedecerei aos meus papais de todo o coração. Amém. E amém. Isso mesmo, pequenos. Essa frase é a frase dessa semana, papais. Ajudem os pequenininhos a orarem assim, todas as vezes que eles desobedecerem vocês, todas as vezes que eles pecarem contra vocês. Não deixe com que isso se perca ao longo da semana. Meus irmãos, então vamos entrar nos pontos 3 e 4 de hoje, trabalhando a ideia de que o lar vivificado sob o senhorio de Jesus é marcado agora por filhos que obedecem no Senhor. Vamos para o nosso texto bíblico. Vamos lá para o versículo 20. Lá nós lemos assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Crianças, apesar de o resumo do sermão ter sido diretamente para vocês, agora eu preciso dizer que todos aqueles aqui que são filhos precisam prestar atenção no que será dito aqui, não é? Como na semana passada nos dirigimos às esposas e os maridos vinham na rabeira, depois aos maridos e as esposas vinham, agora nós vamos falar aos filhos e os papais estão aqui, não é? Observando bem o que o Senhor está ordenando em sua palavra para eles, tá certo? Então vamos até essa primeira parte aqui. Filho, em tudo obedecei a vossos pais. Vamos até aqui, tá? Essa palavrinha filhos, né, nós temos algumas palavrinhas em grego para falar sobre filhos e crianças, tá? Mais de uma. Essa aqui é uma delas. Essa palavrinha aqui, ela nos indica que Paulo está falando a um filho ou uma filha de qualquer idade, tá bem? Podem ser filhos mais novos, podem ser filhos um tanto quanto mais avançados em idade, tá certo? Então aqui é uma maneira de se referir a filhos, obviamente solteiros, tá? De maneira geral, filhos que ainda estão sob a autoridade e domínio dos seus pais, tá certo? Não se refere a filhos já casados, que já construíram um outro núcleo familiar, que devem continuar honrando e temendo os seus pais, mas não mais tendo aquela obediência que eles tinham quando eram solteiros, tá bom? Houve uma mudança aqui. Então, filhos aqui são aqueles que são solteiros, aqueles que estão debaixo da autoridade de seus pais. Filhos de maneira coletiva, tá bem? Irmãos, filhos, nós precisamos dizer em alto e bom tom, doe a quem doer. Filhos, diferente do que diz uma cultura feminista, morta e contraceptiva, que odeia bebês, que odeiam filhos, que veem em filhos e a fertilidade feminina como maldições, como doenças a serem tratadas como a pílula. Filhos são frutos naturais de um casamento saudável. Filhos são bênçãos e riquezas enviadas pelos céus a uma família fiel. Filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Fruto do ventre é o seu galardão, como diz a Escritura. E, portanto, por serem bênção e riquezas do Senhor, famílias cristãs devem desejá-los. Se não os desejam e veem filhos como peso, como um mal a ser evitado,
e não uma bênção a ser recebida e ser celebrada, significa que, se você pensa assim, o seu coração está mergulhado em uma cultura morta em delitos e pecados. O seu coração foi fisgado pela ideologia feminista e você precisa, portanto, ter o seu coração remodelado, reformado pelas Escrituras. Você precisa ter seu coração reformado pelas Escrituras e deixar com que Deus diga o que filhos são segundo a sua palavra. Esses filhos, portanto, podem vir de forma biológica ou adotada. Irmãos, consideremos retirar uma criança do colo de Satanás por meio da adoção. Assim fizeram os nossos pais no passado. Assim nós devíamos fazer também. E seria muito bom, para a glória de Deus, se nós, cristãos, voltássemos a essas práticas que começaram conosco. Cristãos deveriam voltar a liderar, ou a liderar filas de adoção. Onde estão os cristãos desejando livrar crianças do colo de Satanás para discipulá-las e enviá-las para a próxima geração? Deveremos pensar sobre isso mais profundamente. Mas Paulo, fechando rapidamente essa breve introdução, Paulo agora se volta aos filhos. E era natural e comum que os lares cristãos tivessem filhos, tivessem muitos filhos, mas não todos os filhos, apenas os filhos que o Senhor reservou a cada um a sua porção, não é? Então, quão felizes são os filhos que nascem em um lar cristão. Um lar que tem um marido, como vimos na semana passada. Um lar que tem uma mãe, como vimos na semana passada. Esse filho, portanto, tem o testemunho do Evangelho diante de si. Ele vê Cristo amando a igreja todos os dias, diariamente, manhã, tarde, noite, de madrugada. Esses filhos veem como a igreja se submete ao Senhor todos os dias, manhã, tarde, noite e madrugada, a olharem para suas mães, a olharem para o serviço reverente, submisso de suas mães e piedoso de suas mães. Essas crianças nasceram em um verdadeiro pedaço do amor do céu. Essas crianças, portanto, têm o privilégio de verem o Evangelho todos os dias dramatizado, ou pelo menos deveriam ver o Evangelho todos os dias escancarado diante delas, diante dos seus olhos. E aí, a Escritura diz que esses filhos, portanto, nesses lares cristãos, nesse pedaço do céu, devem fazer algo. E o texto diz, de modo imperativo, portanto, o mandamento é que esses filhos obedeçam. Obedeçam, é um mandamento, não é opcional. Não é se quiser, não é se tiver num tempo bom, não é se ganhou alguma coisa, é mandamento. Os filhos devem obedecer. Richard Baxter disse que obediência é o filho renunciar às suas próprias vontades e ser dirigido pela vontade de seus pais. Isso é obediência. É quando nós desistimos da nossa vontade e seguimos a vontade de outro que tem autoridade sobre nós. Portanto, filhos devem ter grande respeito. Prestem atenção aqui, vocês que já são maiorzinhos, Abner, Raquel, Melissa, todos vocês que são maiorzinhos e conseguem compreender bem o que eu estou dizendo, vocês devem ter grande respeito e estima pelos seus pais. Todos vocês. Vocês que têm pais vivos ainda. Vocês devem considerar a sua experiência. Vocês devem considerar o seu amor. Vocês devem considerar a sua liderança, o seu cuidado e a proteção que eles têm para com vocês hoje. E se vocês estão vivos hoje, é porque alguém acordou nas madrugadas para trocar sua fralda. Alguém acordou nas madrugadas para fazer tetê para você, leitinho para você. Alguém gastou a sua vida para que você pudesse viver. E é por isso que essa cultura anti-filhos odeia filhos. Filhos são um golpe no nosso egoísmo. Filhos são um golpe na nossa soberba. Filhos são um golpe em nossa autossuficiência, pois temos que morrer para que outro possa viver. Por isso que é mais fácil comprar um papagaio, um gato, um cachorro, uma lebre, seja lá o que for, um cavalo. Porque você coloca lá e eles se viram. Filhos são diferentes. Se você quiser saber o que significa morrer para que o outro possa viver, tenha filhos. E tenha muitos filhos. Se você quiser saber, você ainda não sabe, filho. Você não casou, você não gerou vida.
Você ainda não sabe o que é ter de renunciar horas e horas de sono, aquele bem mais precioso, não é? Para poder cuidar de você, para poder auxiliar você, para poder socorrer você, porque se papai e mamãe não forem, ninguém irá. Gato não vai te dar leitinho, não vai esquentar o teu leitinho, não vai trocar a tua fralda, não vai te acalmar, não vai cantar para você. Você não lembra dessas coisas, mas essas coisas aconteceram. Portanto, seja grato a Deus pelo seu pai e pela sua mãe, pelos seus pais, por aqueles que cuidaram de você em sua infância, que permitiram que pelos meios ordinários e pela providência de Deus, você estivesse onde está hoje, ouvindo esse sermão e a minha voz. Então vocês devem, sim, obedecer em tudo aos seus pais, pois eles são dignos, 2 vezes, pela liderança e pela providência de Deus que os colocou para governar vocês, e porque eles têm cuidado e sido fiéis para com a liderança dos seus corações, dos seus lares. Então esses filhos devem obedecer em tudo, como o texto diz. Olha lá. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais. Significa sem exceção. Obviamente que essa obediência é como a submissão feminina. As esposas devem se submeter aos seus maridos, auxiliar seus maridos, obedecer seus maridos, desde que essa liderança não seja uma liderança déspota, uma liderança pecaminosa. Então, filhos, não é pecado seu pai e sua mãe mandar você arrumar a sua cama. Tá? Você deve arrumar a sua cama. Aliás, se você quer começar a mudar o mundo, não é? Jovens que gostam, né? Jovens revolucionários, querem mudar o mundo, etc. Comece arrumando a sua cama. Comece lavando a louça na sua casa. Comece servindo o seu lar, antes de você desejar qualquer tipo de reforma na igreja e no mundo. Tá bom? Até que você comece a fazer isso, você não tem a audácia de pensar em absolutamente nada, porque você é um inútil, você é um preguiçoso. Então você deve primeiro começar obedecendo os seus pais em casa. Mostre que você é alguém digno de confiança, obedecendo os seus pais. A melhor credencial que você pode oferecer, diferente do que nós ouvimos por aí, né? E papais, cuidado com esses desenhos, tá? Que vocês colocam diante dos seus filhos. Façam um exame antes, porque muitos dos filhos estão sendo rebeldes por conta das coisas que eles estão imitando, vendo esses desenhos do inferno. Ah, é bonitinho, é rosinha, tem a cara, né, parece um porquinho e tudo mais, mas tá lá a criança rebelde, respondona, insubmissa, cruel, má. Pais, cuidem dos seus filhos. Fecha parênteses. Filhos, em tudo, obedeçam vossos pais. Mas, lembrando que, diferente do pater familias, como nós vimos na semana passada, aquele que tinha a pátria potestas, né, o poder do lar, de poder fazer o que quiser, de poder vender a esposa, matar a esposa, vender filho, ele fazia o que ele queria, porque ele tinha a autoridade dada por Roma. Diferente do pater familias, não é o homem, não são os pais, os líderes absolutos do lar. Os pais prestam contas a Deus. Então, filhos, vocês estão livres de obedecer a seus pais quando eles forçarem vocês a pecarem contra Deus. Nisso, vocês estão livres de obedecer seus pais. Fora isso, não. Tá certo? Enquanto vocês estiverem sob a autoridade dos seus pais, morando na mesma casa, não interessa se você tem 30 anos. Tá? Não interessa se você tem 30 anos, está debaixo da casa do seu pai, você não manda em nada. Com essa idade, você deveria já ter trabalhado, confiado em Deus, casado, gerado filhos, mas você está debaixo da casa do seu pai. Baixa a crista. Você ainda é um meninão da mamãe. Tá certo? Baixa a crista. Não interessa a sua idade, você ainda está debaixo da autoridade deles. Não existe isso. Aí, meu filho fez 18 anos, agora ele faz o que ele quiser. Pro inferno com essa ideologia maldita. Inferno. Que a autonomia case, gere filhos. Vá construir um outro núcleo formador. Enquanto estiver debaixo do meu lar, eu sou autoridade. Eu sei que às vezes, pais, é bom dar carteirada. Eu tomei algumas, e graças a Deus por elas, tá? Se não fosse minha mãe dar algumas carteiradas, talvez eu não estivesse aqui hoje. Obviamente falando da ótica humana, né? Considerando, obviamente, a soberania de Deus e o seu decreto. Mas notem, nós temos uma autoridade estabelecida em cada lar. Assim como na igreja, assim como na sociedade, assim como no mundo, não é? Então, filhos, vocês não são donos
dos seus narizes. Vocês não são donos do seu umbigo, por mais que vocês pensem que são. Vocês não são. Há uma ordem na criação. E Deus estabeleceu ordem nas famílias. Portanto, vocês devem submeter aos seus pais e obedecê-los em tudo. Levando em conta que, se vocês não fizerem isso, vocês estão pecando gravemente contra Deus e contra os seus pais, desonrando a sua liderança, o seu amor, o seu cuidado e todos esses anos que eles se gastaram e se entregaram por vocês. Então parem um pouquinho, considerem um pouquinho, meditem nessas coisas, agradeçam os seus pais. Acabar o culto, dá um beijo, dá um abraço no seu pai e agradeça. Eu, depois que tive meu primeiro filho, voltei na minha mãe e falei, mãe, muito obrigado. Aí ela, né, assim, né, lá, o que está acontecendo, filho? O que foi? Agora eu sei o que a senhora padeceu e passou por mim, me servindo, enquanto eu era esse nenenzinho rebelde, pecador, miserável. Muito obrigado, mãe. Então a gente só vai aprender realmente o que é dar a vida pelo outro quando nós tivermos filhos. Aí nós vamos ver o que é ter alguém dependente de nós. E a nossa gratidão vai aumentar. Falei, poxa, a vida reclamava tanto do meu pai, reclamava tanto da minha mãe, e que não sei o que lá, mas olha as coisas que eles tiveram que abdicar por mim. Olha como eles tiveram que sofrer por mim. Não é? Isso não está claro ainda para vocês, mas eu espero que o Espírito Santo grave isso que eu estou dizendo no seu coração. E daqui a 10, 20, 30, 40 anos você lembre disso. E você seja grato pelo seu pai. E honre ao Senhor por isso. O texto continua dizendo, né? Filhos, em tudo obedecer a vossos pais. E pais aqui, irmãos, é uma referência, tá? A pai e mãe. Não é uma ênfase só na mãe, não é uma ênfase só no pai, como nós vamos ver daqui a pouquinho no verso seguinte. Aqui é pai e mãe. Aquele que produz, aquele que nutre e educa uma criança, considerados de modo coletivo. Assim como os filhos são considerados de modo coletivo, os pais aqui também são considerados de modo coletivo. Irmãos, eu não sei se vocês, o contexto de vocês, se vocês veem muito, fora da televisão, né? Assim, eu digo ao vivo e a cores. Se vocês veem muito como crianças têm tratado os seus pais por aí. Né? Quem me acompanha lá nas redes sabe que eu tô lá, a Xi também tá lá no parquinho, né? Eu faço as crônicas do parquinho, observo lá como filhos tratam seus pais. Irmãos, nós temos uma verdadeira crise de autoridade. Há uma crise de autoridade nas escolas, nos lares, na sociedade, na igreja e no mundo. Os números de delinquência juvenil, né? Crianças que desrespeitam pais e autoridades aumentam a cada dia. Isso se dá porque crianças têm crescido dentro de casa, tá? Dentro de casa, sem uma noção bíblica de autoridade. Essas crianças crescem e batem nos avós. Por quê? Porque batem nos pais, batem no cachorro, batem no gato e ninguém faz nada. Essas crianças vão crescer, vão casar. Essas crianças vão se divorciar. E sabe o que elas vão fazer na sequência? Matar o cônjuge. Porque nunca ouviram um não na vida. Crianças mimadas. Crianças que não têm noção nenhuma de autoridade. Que não ouvem não. Que não sabem respeitar a voz do pai e da mãe dentro de casa. Todas essas crises começam dentro de casa. Irmãos, guardem isso com vocês. Filhos que não obedecem seus pais dentro do lar não vão obedecer a autoridade nenhuma fora do lar. Os pais dentro de uma casa são as maiores autoridades que uma criança tem acesso. As primeiras autoridades. Se elas desrespeitam isso, se isso é normatizado, se isso é normalizado, elas vão deitar e rolar em cima dos avós. Elas vão deitar e rolar em cima dos tios, na igreja, na escola. E elas vão crescer, elas vão virar adolescentes rebeldes, ninguém vai segurar. Por quê? Não cresceram tendo uma noção bíblica de autoridade no lar. O fundamento dessa obediência, né? Nós temos, como na semana passada, cada ponto tem 2 subpontos, tá bem? O primeiro subponto aqui que é o fundamento dessa obediência. De onde vem, portanto, esse dever, não é? O que sustenta a obediência dessas crianças? É o 5º mandamento. O 5º mandamento que Paulo cita lá em Efésios 6, 1 a 13, é o pano de fundo aqui, tá? Diz lá assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu quero chamar a atenção de vocês, filhos, que há bênçãos espirituais reservadas para a obediência aos pais, assim como também há maldições reservadas para a desobediência.
Nós já tratamos algumas vezes aqui sobre os juízos temporários de Deus, não é? Onde Deus vem e traz juízos temporários, não eternos ainda, sobre as nossas vidas, por nossa infidelidade e pelo nosso coração duro. Então, sim, há bênçãos reservadas para aqueles que obedecem seus pais. Há um mandamento com promessa. O nosso catecismo ortodoxo, na pergunta 118, diz assim: o que Deus exige de você, filhos, no quinto mandamento? Presta atenção. O que Deus exige de você no quinto mandamento? Que eu honre, ame e seja leal ao meu pai e à minha mãe, bem como a todos aqueles que têm autoridade sobre mim. Que eu obedeça e me submeta devidamente à instrução e à disciplina deles. E também que eu seja paciente para com as suas falhas, pois Deus escolheu me governar através deles. Como você, filho, tem amado seus pais? Como você tem demonstrado lealdade ao seu pai e à sua mãe? Diga. Como você tem honrado a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida? Porque eu não sei se você notou, a rebeldia que você demonstra contra os seus pais demonstra a maldade do seu coração. A rebeldia que você demonstra a uma ordem dada pela sua mãe, pelo seu pai, e você se alegra nisso, e você demora em obedecer, você não obedece, você mostra que você é senhor de si mesmo, que você é o rei da sua vida, portanto você não é tão bonzinho assim quanto você acha, não. Os teus pais podem testemunhar da sua desobediência. E isso mostra o quanto vocês odeiam a Deus. Isso mostra o tamanho da depravação onde vocês se encontram. Isso mostra o quanto vocês precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, pois vocês são maus. Vocês querem ser reis e vocês não foram colocados como reis. Vocês são servos, vocês devem obedecer. Sabendo, portanto, o fundamento do mandamento dessa obediência, faz com que ele seja doce e sublime, pois foi dado pelo Senhor, que é todo graça, todo bondade e todo amor e toda sabedoria, e ele sabe o que faz. E as Escrituras nos mostram, filhos, atentem-se a isso, pais, pois vocês devem lembrar seus filhos dessas coisas. As Escrituras nos mostram que a rebeldia precoce dentro do lar costuma normalmente produzir caminhos de morte. Mas precisamos lembrar que a graça de Deus é poderosa o suficiente, triunfa sobre a morte para salvar, justificar e santificar os nossos filhos. Mas nós não podemos relativizar isso. Desobediência aos pais é um sério pecado contra a autoridade e a soberania de Deus. Qual é o objetivo dessa obediência? Nós vimos os fundamentos, né, e a obediência. Nós vamos fazer assim o sermão inteiro, tá? Semana passada foi assim, hoje vai ser assim. E na próxima parte será assim, ver os fundamentos daquilo que é ordenado e o objetivo daquilo que é ordenado. O objetivo dessa obediência, a segunda parte do versículo 20, olha lá, ó. Pois fazê-lo, quer dizer, obedecer aos pais, fazê-lo é grato/agradável diante do Senhor. Tá certo? Portanto, aqui nós temos o objetivo disso. Por que eu devo obedecer meu pai e minha mãe? Eu já dei inúmeras razões aqui. As razões que eu dei aqui são suficientes para que qualquer um, com o mínimo de racionalidade, que consiga entender as palavras, entenda, eu realmente preciso ser grato aos meus pais. Por causa disso. Mas nós temos mais um objetivo aqui, mais sublime ainda do que esses, que é a glória de Deus. Filhos devem obedecer aos seus pais, e o objetivo disso é que Deus receba a glória, é agradar ao Senhor, pois isso é esperado de filhos que estão recebendo o Evangelho. Notem bem, irmãos, isso é esperado de filhos que estão recebendo o Evangelho. Tá? Filhos que não estão recebendo o Evangelho de maneira nenhuma, nem em seu lar, nem na igreja, em nenhum lugar, é natural esperar rebeldia absurda e forte deles. Porque eles não estão recebendo o Evangelho. Eles não estão sendo exortados em seus pecados, eles estão muito acomodados em seus pecados. Por isso que eles reinam, por isso que eles dominam. Porque eles estão muito acomodados. Então é normal isso mesmo. Filhos desobedientes, sem evangelho, é muito normal. Tá bem? Isso acaba evidenciando algum aspecto do lar onde eles estão. Pais não devem desejar filhos que obedeçam apenas externamente, não é? Mas que façam isso de maneira interna,
por amor ao Senhor, pois isso é agradável a Ele. Algo agradável ao Senhor, lembram? Esse povo me honra com os lábios, me honra de maneira externa, mas o coração está longe de mim. O Senhor está interessado no coração. O Senhor está interessado em cuidar da sua alma, pequeno. E é aqui, pais, onde muitos de nós erram, onde muitos erram de maneira eficaz, em tratar apenas o comportamento da criança e não lidar com aquilo que está conduzindo o seu comportamento, o que se passa no seu coração. Obedecer aos pais de maneira interna e reverente significa que ela deseja agradar a Deus. É algo interno, é algo que flui internamente. É isso que nós precisamos desejar. Nós precisamos dizer aos nossos filhos: filho, que bom que você fez isso, filhinho, que maravilhoso, continue assim, mas faça isso por amor a Jesus. Faça isso porque você não quer ganhar um sorvete ou um carrinho, ou ganhar simplesmente um elogio, mas faça isso porque você se deleita na obediência, porque você finalmente entendeu o Evangelho, foi salvo e justificado. Nós precisamos desejar isso, irmãos. A nossa peleja é essa, que o coração dos nossos filhos sejam rendidos ao Senhor. Então, filhos que me ouvem aqui, vocês querem agradar a Deus, pequenininhos? Querem agradar a Deus? Sejam obedientes aos papais. Papais, vocês precisam treinar seus filhos nessa bendita obediência. Isso não é natural, vocês sabem disso. Filhos que não agradam ao Senhor no lar, não agradarão fora dele. Ou filhos que são hipócritas, agradam o Senhor apenas quando estão sendo observados, mas quando não estão sendo observados, eles não obedecem. Aplicações aqui. Filhos, mais uma vez, vocês devem agradecer a Deus pelos seus pais. Vocês devem, portanto, honrá-los, terem grande estima por eles, pois eles estão trabalhando pelo bem de vocês. Se eles quisessem vocês mortos, vocês estariam mortos. Se eles quisessem o mal de vocês, vocês estariam perdidos. Vocês não estariam como estão hoje, nessa cadeira confortável, não é nesse ventiladorzinho aqui, não é uma caixinha de som para ouvir a minha voz, vocês não estariam aqui. Vocês estariam em condições muito piores. Então tenham grande estima por eles, ame-os de todo o coração, pois eles amam vocês e trabalham pelo bem de vocês. Sabem por que às vezes, pequenos, aqui eu quero a atenção de vocês. Sabe que às vezes, filhos, é tão difícil obedecer aos seus pais? Por causa do pecado que há em vocês. Você precisa ouvir isso. O seu coração está morto em delitos e pecados. Por isso que você não quer obedecer, por isso que você quer fazer a sua vontade sempre. Por isso que você quer bater o pé, você quer ficar bravo, você quer arranhar todo mundo, quer morder, porque o seu coração é mau. E esse mal habita em você, essa é a grande evidência disso. Por causa da tua falta de amor, reverência e estima por Jesus, a quem seus pais representam no cuidado para com vocês. Então, quando vocês levantam as mãos contra os seus pais, quando vocês endurecem os corações contra os seus pais, vocês estão fazendo isso para com Deus. E pais, levem isso muito a sério, para que vocês não acabem aí sendo flexíveis demais e aumentando a condenação dos seus filhos por causa disso. Filhos, arrependam-se e creiam no Evangelho, para que vocês experimentem a graça de Deus e comecem a compreender isso que está sendo dito. Até que vocês nasçam de novo, vocês não vão compreender isso. Há trevas nos olhos de vocês. Há um pano, há um véu na alma de vocês. Vocês não conseguem entender isso. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo outro? Não deve ser assim, isso está errado. Eu sei, isso passa no seu coração. Eu não sou nenhum profeta para dizer isso. Eu sei porque a Escritura diz isso. E ela é verdade de Deus para as nossas vidas. Enquanto você não ir a Jesus clamando por arrependimento, clamando para que Ele te salve, você não vai compreender isso. E é por isso que seus pais estão postos sobre as suas almas. É por isso que seus pais foram salvos das trevas para a luz, para que vocês não se perdessem eternamente no inferno. Então ouçam seus pais. Eles não foram colocados à toa sobre vocês. Ouçam o que eles dizem. Peçam conselhos a eles. Peçam para que eles ensinem o Evangelho a vocês. Cobrem o culto doméstico diariamente, quando eles não fizerem. Mas amem os seus pais. E vão a eles em reverência e obediência. Segunda aplicação. A obediência que agrada a Deus é voluntária. Veja, ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça. Não é? Nem com adulto a gente faz isso. Né? Deus quer obediência voluntária. Que opera por meio do amor, não por meio do medo. E esse deveria ser um ponto bom na nossa filosofia de educação dos nossos filhos e nossas casas.
Buscar obediência voluntária pelo amor, não pelo medo. Papai e mamãe, não renunciem seu tempo com Deus. Isso é importante para vocês, papai e mamãe. Não abandone seu tempo privado com Deus. Sabe por quê? Porque isso é pecado e você vai colher frutos disso na sua casa. Negligenciar seu tempo com Deus será revelado pela falta de obediência dos seus filhos. Sabe por quê? Os seus filhos, quando olham para você, não vê você submisso à autoridade divina. Os seus filhos, quando olham para você, não vê você orando em casa, não vê você lendo a Bíblia, você não os chama para orar, vocês parecem animais, sentam à mesa e já vão comendo, sequer agradecem a Deus. Os seus filhos não veem nenhuma autoridade sobre a sua vida. Por que eles vão submeter a sua? Então notem como isso é sério, papais. Notem como isso é sério. Se vocês não conseguem disciplinar a vocês mesmos em se submeter ao Senhor, vocês não conseguirão fazer isso com ninguém, muito menos com seus filhos, que observam vocês o tempo todo. Então eles estão apenas imitando vocês. Quando eles desobedecem vocês, muito provavelmente eles estão imitando vocês. Se a luta deles é contra o Senhor, em desobedecer vocês, é possível que é porque vocês também estão lutando contra o Senhor, não se submetendo a Ele, não indo a Ele. Então, portanto, isso acaba se repetindo na vida deles. Estão apenas imitando. Papais que não amam ao Senhor promoverão filhos que não amam ao Senhor. Papais, não sejam iludidos aqui. Tá? A maneira ordinária de Deus salvar nossos filhos é por meio do Evangelho. É por meio deles verem o Evangelho em casa. De maneira simples, amando a esposa honrando o marido e vocês invocando a Deus juntos. Deus age de maneira extraordinária? Claro que age. Mas nós não precisamos ficar vivendo do extraordinário, porque Ele ordenou o ordinário. Como Ele vai chamar os nossos filhos ao arrependimento? Da maneira como Ele sempre chamou ao arrependimento. Vendo pais fiéis, que amam ao Senhor e que submetem ao Senhor. Aqui é óbvio que nós estamos falando de observação humana, tal qual o livro de Provérbios. Né? Se muito provavelmente nós fizermos isso, muito provavelmente aquilo vai acontecer na ótica humana. Tá? Então, filhos que veem seus papais lendo livros em casa, vão desejar mexer com aquilo. Papais, filhinhos que veem seus filhos orando, eles vão desejar mexer com aquilo, porque aquilo é precioso para o meu papai. Aquilo é precioso para minha mamãe, eu quero. Agora, se isso não acontece em casa, irmão, sinto muito, vai ser muito difícil dos nossos filhos serem obedientes ao Senhor. Mas vamos avançar agora. Há mais uma marca nesse texto de um lar vivificado. E essa marca é de pais cuidadosos no Senhor. Versículo 21 agora. Vamos começar lá com a palavrinha pais. E aqui a gente precisa parar, tá bom? Pais, vamos parar aqui. Ao mesmo tempo que nós começamos esse sermão atacando uma cultura anti-Deus, morta, anti-filhos e etc., nós precisamos rejeitar mesmo isso. Isso não pertence ao povo da aliança. Essa mentalidade não é de Deus. Agora, ao passo que nós atacamos e rejeitamos isso, nós precisamos lembrar que não basta ter filhos. Tá? Não basta ter filhos. Não basta celebrá-los. É maravilhoso? É. É bênção gigantesca? É. Mas isso é insuficiente em si mesmo. Nós precisamos saber por que temos filhos. E nós não podemos ter filhos para que eles sejam docinho do mundo. Nós não podemos ter filhos para que Satanás os escravize para sempre. Nós não podemos ter filhos para que eles sejam condenados eternamente no inferno. Não, irmãos, não. 1000 vezes não. Eu estou educando os meus filhos para serem guerreiros de Jesus Cristo. Vocês devem fazer o mesmo. Tudo que estiver ao nosso alcance e o que não estiver também, a graça de Deus vai nos suprir. Mas nós precisamos treinar os nossos filhos e as nossas filhas para que eles sejam guerreiros de Jesus Cristo. Por isso temos filhos. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos ter essa mentalidade. Como está a nossa educação? Como está o evangelho em casa? Como nós estamos nos preocupando com a educação teológica dos nossos filhos? Como isso está descendo para o seu coração? Como as perguntas do catecismo, eles já sabem muitas, eu sei. Até inglês eles memorizam, até outra língua eles ensinam, eles absorvem tudo. Eles são maravilhosos. Mas como essas verdades de que Jesus é nosso Senhor e Redentor está moldando a obediência deles em casa?
Cadê a supervisão a esses corações? Papais, atentem-se a isso. Nisso, os pais, em treinar os seus filhos no Evangelho, podem ajudar ou atrapalhar como ninguém. Os papais podem ser um grande impulso para que essas crianças cresçam e na próxima geração virem a sociedade, o mundo de ponta cabeça com a pregação do Evangelho, ou atrapalhar como ninguém. Você, por acaso, lembra o nome dos pais do Spurgeon? Quem lembra o nome dos pais do Spurgeon? Ninguém, né? Mas você sabe quem é Spurgeon. Quem aqui lembra o nome dos pais do Benjamin Kitt? Pai batista, puritano, importante na nossa história. Não lembra o nome dos pais dele, mas nós temos Benjamin Kitt. Quem aqui lembra o nome dos pais do Jonathan Edwards? Ninguém, não é? Os pais do John Owen, alguém conhece? Não é? Do Richard Baxter. Samuel Rutherford. O nome dos pais de João Calvino. Martinho Lutero. Hã? Lembra? Não lembra, né? Talvez você nem saiba, mas você conhece esses homens. Você sabe quem foram os pais de Anne Bradstreet, para citar uma gigante puritana? Autora de poesias, pregadora do Evangelho? Não lembra, né? Mas nós temos Anne Bradstreet na história da igreja. E muitas outras mulheres fiéis ao Senhor. Irmãos, nós não sabemos o que Deus pode fazer com essas crianças que Ele tem nos dado, se nós formos fiéis. Nós não sabemos. Nós oramos, nós desejamos que o Senhor pegue essas crianças, como um verdadeiro guerreiro que Ele é, e pegue essas flechas em suas mãos, e Ele vá para a batalha, e Ele use essas flechas para a sua glória. Irmãos, a única coisa que precisamos é sermos fiéis. É sermos fiéis. Ah, mas vai colocar filho nesse mundo destruído. É por isso mesmo que eu tenho filhos. Para eles mudarem essa geração caída e morta. Eu confio eles à graça de Deus e eu me entrego a santo serviço ao Senhor para que eles cresçam, para que eu não seja uma pedra de tropeço em seu crescimento e seu chamado à vida. Irmãos, é assim que nós devemos pensar sobre isso. E esse texto tem muito a nos dizer, principalmente aos homens. Porque aos homens. Porque aqui, intencionalmente, assim como em Efésios, Paulo muda a palavrinha que ele usa. Eu sei que há aqui alguns intérpretes, e bons intérpretes, tá? Que vão dizer que, apesar de nós termos aqui a palavrinha que é usada para Deus o Pai o tempo inteiro, e essa palavrinha também é usada em outros contextos para se referir apenas aos homens, há alguns intérpretes que entendem aqui que a palavrinha paz é a mesma do verso anterior. Mas eu estou junto com aquele grupo de grandes também intérpretes que entendem que aqui Paulo muda intencionalmente. Ele está falando agora com os homens, os pais homens. As mulheres agora vão aqui observando, pois elas têm o dever de auxiliar esses homens em educar seus filhos em casa. Então aqui, pais é uma referência ao progenitor masculino. Também é um termo para se referir ao pai homem de alguém. E é um termo usado para se referir a Deus Pai no Novo Testamento, tá bom? Então, por que será que Paulo faz isso? Porque agora ele está mirando no cabeça do lar. Por que Paulo tirou agora o coração do lar e está mirando na cabeça? Por que será? Os pais, por serem homens, eles têm a tendência de serem mais severos e mais rígidos para com os filhos, para com a educação dos seus filhos. Há exceções, obviamente, nós sabemos disso, mas os homens eles tendem a ser mais duros, mais fortes, não é? E Paulo se dirige a eles, pois eles são os chefes do lar. E lembram do pater familias? Durão, faça isso, senão eu corto o seu braço. Faça isso, senão amanhã eu vou vender você para os filisteus. Não vai fazer? Tá bom, vai ficar sem comer, vai morrer de fome. O pater família era assim. Então, Paulo está mostrando como que os pais cristãos devem educar seus filhos. E não é como pateres famílias, com a potestas, né? Com o domínio, o poder como ele tinha. Então, isso é importante para os filhos também. Certa vez eu ouvi uma mãe gritando, não é aqui, tá? Fiquem tranquilos, vocês sabem que a gente não dá indireta para ninguém, não. Mas em um contexto eu ouvi uma certa vez a mãe gritando,
Ou o pai gritando, não lembro quem era, se era a avó, enfim, alguém estava gritando com a criança e falou, você tem que me respeitar. E a criança virou para ela e falou assim, você tem que me respeitar também. Aí gela a espinha da gente, né? Por que isso é importante? Filhos e mamães, porque os papais devem educar os filhos de uma maneira que não como o mundo educa, tá certo? E aqui nós lemos assim no verso 21, pais, não irriteis os vossos filhos, até aqui, tá? Não irriteis os vossos filhos. Aqui nós vamos ver o fundamento, né, desse cuidado. Pais cuidadosos no Senhor. Os fundamentos desse cuidado. Irritar aqui, irmão, significa enfurecer, agravar, até azedar. Muitas vezes é traduzido como provocar. Então, é uma referência ao abuso de autoridade que os pais fazem. Sobretudo os homens, tá? Vale para as mulheres também, mas sobretudo os homens aqui. É um abuso de autoridade que machuca as crianças. Mas não é só um machucar externo, não é com uma varada, com uma correção muito forte. É um abuso que machuca o coração. É um abuso que machuca a alma. Fere a criança internamente. Então, nós temos dois extremos a evitar aqui, na educação e criação dos nossos filhos. Primeiro, frouxidão demais. Ah, meu filho só fez aquilo, mas tá bom. Ah, só mais uma vez, tudo bem. Ah, de novo, meu filho é assim mesmo, que coisa, né? Não aguento mais. Isso é frouxidão. Você está vendo o seu filho pecar contra Deus. Primeiro, antes de pecar contra você, ele está aumentando a condenação dele e você está, tudo bem. Só mais uma vez, tranquilo. A condenação dele está aumentando e você está, tudo bem. É o jeito dele. Percebe o que está acontecendo? Mas há um outro erro que nós precisamos evitar aqui. Severidade demais. Dureza demais. Rigidez demais. Criança não pode nem derrubar um copo de água, já seu moleque, sua menina! Não pode fazer nada, não pode tocar, não pode ver, não pode olhar. É rigidez o tempo inteiro, a criança não pode nem respirar, o pai já está ali, sufocando a criança. Rigidez demais, severidade demais. Então, se nós formos frouxos demais, nós vamos acumular mais condenação para os nossos filhos. Eles vão pecar à vontade, até que a gente exploda, né? Chegou no meio, agora não aguento mais. Não, frouxidão demais. E nem severidade demais. De um lado, as crianças mandam em nós, fazem o que querem. Do outro, elas não fazem nada, elas não querem nada. Porque elas estão sufocadas por pais dominadores, que também as provocarão. Aqui é onde entra a severidade aqui. As provocarão, tá? Para que elas acabem respondendo em mais pecado. Lembre disso, papai. Quando o seu filho te desobedece, ele está pecando contra Deus em primeiro lugar. E essa simples informação deveria mudar tudo na maneira como você trata o seu filho. Um esforço maior para deixar o evangelho patente diante dos seus olhos. Horas mais de oração para que ele veja o evangelho ser despertado e pare de aumentar a sua condenação contra Deus. Então vejam, se nós formos muito fortes, muito rígidos, vamos provocar os nossos filhos, vamos irritar os nossos filhos. Os nossos filhos, irmãos, eles devem ser tratados com amor, com ternura, com graça. Firmeza sim, mas uma firmeza doce, uma firmeza amorosa. Um pai piedoso, unido ao Cristo ressurreto, deve se esforçar para ganhar o coração de seus filhos pelo caminho do amor, pelos laços do afeto e não pelos laços do medo. Um pai que assim trabalha não precisa, como dizia um puritano, não precisa apelar muito para a severidade. Porque ele ama o seu filho e o seu filho se percebe amado por ele. O seu filho confia nele. O seu filho olha para ele e meu pai não é um estranho, eu conheço, ele quer o meu bem. Eu sei que ele me ama, eu sei que ele está trabalhando porque ele me ama e quer o meu bem. Os filhos, portanto, irmãos, devem ser assim tratados. Amor sem igual, mas é aquele amor celestial. Não é aquele amor do cinema, não é aquele amor dos filmes, das poesias. É com amor celestial, um cuidado celestial
distinto, próprio de um lar que está unido ao Cristo ressurreto. Você quer um exemplo de como você está perdendo o seu filho? Você quer perceber como você está, na mais tenra idade, perdendo e permitindo com que seu filho se afaste de você a cada dia? Você quer ver como seu filho não vê a sua autoridade de maneira estimada, de maneira amorosa, e não vê você como uma autoridade? É quando você fala, ele não ouve. Você chama ele pelo nome. Ele sabe que é você e ele não olha para você. Você chama ele pelo nome e ele continua seguindo. Essa é uma evidência clara de que o seu filho está se afastando emocionalmente de você. Tanto é que se você grita, ele imediatamente para. Por quê? Ele tem medo de você. Ele não estima você pelo amor. Ele tem medo de você. Ele sabe que a vara vai chegar. E tem que chegar mesmo em alguns contextos. Mas quando os nossos filhos, irmãos, ouvem a nossa voz, não param e ao menos olham, alguma coisa está errada. E não é para você ir dar varada nele. É para você olhar um outro aspecto da coisa. A pergunta é: como está a minha conexão de afeto com meu filho? Por que que o meu filho é tão longe de mim? Isso se manifesta dessa maneira. Como está, portanto, a nossa relação pai e filho? Note, se os nossos filhos não ouvem a nós, a quem eles vêm, eles tocam. E a quem cuidamos deles, colocamos alimento para eles, damos banho neles. Se eles não ouvem a nós, a quem eles vêm, papais, por que vocês acham que eles vão vir a Deus, a quem eles não vêm? Estão percebendo? O princípio de autoridade começa conosco. Então nós precisamos lidar com isso. Exemplos práticos de como nós provocamos nossos filhos ao pecado e de como nós os afastamos de nós. Esses exemplos, eu separei alguns só, tá? Poderia falar de muitos outros, depois a gente pode conversar mais. Eu separei alguns para esse sermão. Exemplos claros de como nós estamos afastando o coração dos nossos filhos de nós. Só existe correção. É correção e correção, erro, erro, erro atrás de erro. Nunca há elogio a essas crianças. Nunca há encorajamento quando elas fazem o bem. Não é errado, irmãos. Não é errado elogiar nossos filhos, encorajá-los a fazerem o bem. Não é errado gratificá-los quando eles fazem o bem. Nós não podemos, obviamente, fazer disso uma barganha. Mas Romanos 13 está escrito que o Estado está posto para castigar o que é mal e exaltar o que faz o bem. A quem honra, honra. Se os filhos estão acertando, por que é que eu só enfatizo os erros e as correções e as maldades? Isso afasta a criança de nós. Corrigir o filho sem um relacionamento profundo. Desejar obediência externa somente cria distanciamento emocional. Nós não queremos só filhos obedientes externamente, queremos filhos que obedeçam e amem ao Senhor, e amem aos seus pais, e amem a obediência. Por isso que não é só ir corrigir e dar uma bronca. Nós precisamos demonstrar que nós os amamos, por isso que nós estamos fazendo aquilo que estamos fazendo. Porque se nós não amássemos, nós não faríamos. Deixa morrer, deixa pecar. E o pai que deixa o filho pecar vendo, é esse pai que quer que o filho morra, que quer que o filho seja condenado mais severamente. Que isso seja um grande golpe na sua indolência, na sua flexibilidade exacerbada. É quando nós dizemos para a criança: homem não chora, chora sim. Jesus chorou. E não há homem como ele, santo, piedoso e soberano. Homem chora. Homem cai, homem sangra. Homem se machuca. Crianças choram e choram sim. Homem não chora igual o choro. Provocando os filhos a ira. Cobrar maturidade de uma criança que não tem. Richard Baxter falou: governem os seus filhos como crianças que são. Eles não são adultos, eles não são adolescentes, eles são crianças. Tratem-nos como crianças. Não são homens, não são mulheres. São homens e mulheres em formação. Que serão bons homens e boas mulheres
piedosos e reverentes ao Senhor, a depender do teu exemplo, papai e mamãe. Então, essas são maneiras de nós provocarmos os nossos filhos, afastá-los de nós emocionalmente. E é óbvio, nunca elogiar, nunca exaltar a bondade. Será que os nossos filhos são demônios? Será que os nossos filhos só fazem maldade o tempo inteiro? Será que eles não acertam uma? Será que eles não trazem nada de bom a nós, nenhum benefício a nós? Será, então, que o feminismo está certo? Tem mesmo que rejeitar essas coisas que são más. Afasta da vida, queima da vida, mata no ventre. Claro que não! Os nossos filhos precisam ser elogiados, recompensados a obediência deles. Isso é trazer para nós, filho, é isso, filho. Parabéns, garoto, siga firme nisso, que alegria do papai e da mamãe. Isso, menina, isso. É desse jeito, Deus seja louvado por isso. Foi o Senhor que agiu em você e você trabalhou. Continue fazendo isso, isso alegra papai, isso alegra a mamãe, isso traz benefícios para nós. Incentive seus filhos. Tire essa cara ranzinza, esse coração duro para com eles. Amoleça, trate-os com amor, trate-os com afeto, traga-os para perto. Então deve-se, pais, olhar no olho dos nossos filhos. Faz aquilo, faz isso, que não sei o quê, vai correção, vai não sei o quê, olhe nos olhos. Deixe que seus filhos sejam fulminados pelo seu olhar amoroso e cativante e desejoso. Passe tempo com seus filhos. Sabe aquele chamado irresistível? Papai, vem pintar comigo? Não resista. Mamãe, vem ver o que eu fiz? Não resista. Pare tudo, tire 2 minutos, vá ver o que o teu filho está mostrando para você. Ele está te chamando, ele está querendo mostrar, papai, vem, mostra que você me ama, passa tempo comigo aqui, vem cá. Não resista a esses chamados. Por mais cansado que você esteja, por mais morto que você esteja, nunca diga para o seu filho, eu estou cansado. Não, filho, vem aqui, ó. Eu estou morto, mas eu te amo. Mostra, fala o que você quer. Papai quer te ouvir. Mamãe quer saber, filho, o que foi? Mostra, papai. Mostra interesse por eles. Papais, se vocês não demonstrarem interesse por seus filhos, Satanás está logo ali, pronto para pegá-los. Ideologias nefastas e satânicas estão aqui, ó, do ladinho, pronto para pegá-los. Eles não querem ter filhos, mas eles querem os seus, os meus, para regimentarem para o seu exército satânico das trevas. Cuidemos com isso, irmãos. Cuidemos com isso. O meu filho foi para a universidade e se perdeu. Mentira! Mentira! Ele se perdeu dentro de casa. Ele se perdeu dentro de um lar que professava o nome de Jesus Cristo. Mentira! Ele não se perdeu lá. Ele só floresceu lá. É diferente. Busque estar perto do seu coração, do coração do seu filho. Deixe que seu filho se perceba amado por você, cuidado por você. Deixe isso constrangê-lo. Papai, por que você está fazendo isso por mim? Porque Deus te ama, filho. Porque Deus quer te salvar. E você está vendo o amor de Jesus Cristo aqui se derramando por você. É por isso que eu faço isso por você. Para que a instrução, quando for dada, tenha mais força. Para que os nossos filhos, que são rápidos em virar o jogo a favor deles, mas nem você faz? O que eu tenho que fazer? Sabe? Mas é verdade, filho. Papai não está fazendo. Vamos todo mundo fazer junto agora. Vamos todos nos arrepender e vamos lá. Vamos ler a Escritura, vamos orar, vamos nos dedicar ao Senhor. Isso é a aplicação prática do Evangelho, irmãos. Ensinar na disciplina e na admoestação do Senhor os nossos pequenos. Ensinar na disciplina e na admoestação do Senhor. É um ensino disciplinado. É um ensino cuidadoso. É um ensino sério. Não é algo que dê para relativizar. O que está em jogo aqui é a salvação das almas dos nossos filhos, meus irmãos. É a integridade do nosso lar. É como o nosso lar está testemunhando do Evangelho da graça de Deus. E lembrem, os nossos filhos não são neutros. Eles não são uma página em branco. Eles são pecadores. Eles estão mortos em delitos e pecados. Precisam da graça de Deus urgente. Diariamente na igreja, papais. Pelo amor de Deus, pais. Pelo amor de Deus, pais. Não venham para o culto e deixem as esposas em casa. Homens, não venham para o culto, deixem seus filhos em qualquer outro lugar.
Os nossos filhos precisam ver a glória do Evangelho no dia do Senhor. Você não pode ser irresponsável a tal ponto de deixar o seu filho fora da santa convocação, a sua esposa fora da santa convocação, salvo raras exceções, como saúde, etc. Você não pode, é tua responsabilidade moral diante de Deus preparar a tua família na sexta, adiantar as coisas no sábado, para no domingo a família estar reunida diante do Senhor, adorando, recebendo a graça, o Evangelho, o seu Espírito. Eles podem se arrepender dos seus pecados através da pregação do Evangelho. Não é assistindo Peppa Pig que eles vão se arrepender dos seus pecados. É ouvindo a pura e santa e simples pregação do Evangelho, sendo exortados na disciplina e na admoestação do Senhor. É aqui, YouTube não vai salvar seus filhos, vai emborrecê-los. O objetivo dessa justiça, verso 21 ali, a parte B, e a gente já está caminhando para o final, para que não fiquem desanimados. O objetivo disso, papais, vocês não devem provocar seus filhos, irritar seus filhos, ser duros demais com seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Joel Bick, no seu livro, que eu recomendo, inclusive, a vocês, Como Plantar Convicções Piedosas em Nossos Filhos, vai dizer: os pais devem corrigir seus filhos. E ao fazerem isso, eles devem revelar o caráter amoroso e gracioso do Senhor, e não a imagem vingativa e destruidora de Satanás. Eu vou repetir isso. Ao corrigir os seus filhos, seja com a vara, seja com a correção verbal, os pais devem revelar o caráter amoroso e gracioso do Senhor e não a imagem vingativa e destruidora de Satanás. A nossa correção é restauradora. Ela conduz ao Evangelho. Ela não destrói. Ela não corrige por corrigir. Ela corrige para conduzir ao Senhor Jesus Cristo. Diziam os puritanos: severidade extremada promove filhos externamente comportados, mas internamente destruídos. Severidade extremada, irmãos, promove filhos externamente obedientes. Vai a vara, moleque! Rapidinho senta. Rapidinho senta. Mas internamente, essa criança pode estar completamente destruída e desnutrida de afeto dos seus pais. E é aqui onde nós precisamos tomar cuidado. Porque Deus não quer que nós façamos isso com os nossos filhos. Deus não quer isso de maneira nenhuma. E a palavrinha desanimados aqui, que é o objetivo, né, dos pais não irritarem seus filhos, é fazer com que os filhos se tornem desencorajados, desanimados, perder o ânimo, perder o espírito. É aquele pai, portanto, dominador. Alguns exemplos que eu separei. O filho não pode derramar um copo de água que já é o fim do mundo. Criança faz criancice, irmãos. Criança é criança. Né? Claro, guardadas as devidas proporções de desenvolvimento e idade, mas criança é criança. Né? Criança faz criancice, criança brinca. O filho nunca é ouvido. Sabe, os pais estão lá dentro de casa, tem comida lá, tem roupa lá, né? A mamãe que lava, roupa cheirosinha e tudo mais. Mas o filho nunca é ouvido. Papai, ah não, depois. Papai, o que é, menino? O que foi? Ah, tá bom, tchau. Vai dormir. Nunca se para. Filho, o que foi? O que aconteceu? Fala para mim, eu quero saber. Eu estou interessado em você. O que houve? Ouça o que o seu filho tem a dizer. Converse com ele. Eu sei, a rotina de São Paulo é louca. Eu tô aqui também, tá? Junto com vocês. Mas nós precisamos ouvir nossos filhos diariamente. Parar e ouvi-los. Outro exemplo que desanima os filhos. Se o pai nunca me ouve, vai chegar uma hora que eu vou parar de falar com ele e eu vou procurar outras pessoas que vão me ouvir. Você perdeu seu filho. Ele vai procurar os amiguinhos da escola,
os amiguinhos da internet. Ah, meus pais não me ouvem, aqui que você é. Pronto, acabou. Fisgado por Satanás. Só a graça soberana de Deus para agir poderosamente, para resgatar essa criança e esse coração das garras do inferno. O filho vive sob críticas constantes. Zoeira dos pais. O pai faz filho de bode expiatório. O molecão. Cabeçudo, bobão. Não sei quem é mais bobo, o pai ou a criança. Sabe? Crítica, ironia com os filhos. A criança está aprendendo, está crescendo. Ela vai ser como você daqui a pouco. Vai imitar você. Contra você ainda. Por que você aprendeu isso? Você, papai. Tem nem o que dizer. Isso vai cansando as crianças, irmãos. Vai cansando nossos filhos. O filho é constantemente desprezado em suas necessidades. O que vai acontecer com ele? Papai e mamãe não dá certo. Papai não quer, não. Vou me afastar. E aí, o abismo emocional vai crescendo. Se a correção ou a disciplina dadas às crianças, aos filhos, enfatizam somente a quebra da lei, os elogios, portanto, o afeto e os encorajamentos criam convicção daquilo que é belo, daquilo que é bom. Então não é só mostrar, você pecou, você quebrou o 9º mandamento, você quebrou o 10º mandamento, você quebrou o 2º mandamento, você quebrou o 3º mandamento. Não é só isso. É dizer, filho, você tem graça no Evangelho de Jesus Cristo para você. Filho, você honrou a Deus hoje. Você foi fiel no 3º mandamento. Filho, graças a Deus por isso. Siga assim, filho. Cresça assim, neném. Siga firme. É isso agrada a Deus, isso honra o Evangelho. Continue sendo fiel. Isso cria e afirma convicções daquilo que é bom e é belo e que glorifica a Deus no Evangelho. Não é só enfatizar aquilo que é mal, quebrou, pecado. Enfatize o bem celestial, a graça de Deus. Certa vez eu ouvi uma vez, nas internets aí da vida, uma pessoa, uma mulher, dizendo que ela odiava a igreja. Não queria saber de igreja, porque ela cresceu ouvindo os pais só falando de pecado, inferno. Chegou uma hora que não deu. Ela cresceu achando que o evangelho é sobre isso. É sobre lei, é sobre inferno, e é só sobre isso, é sobre boas condutas morais. Irmãos, enfatizem a graça de Deus, enfatizem o amor de Deus, enfatizem a justificação, enfatizem a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Façam o evangelho desejável aos seus, em casa. Irmãos, se os nossos não amam e não desejam o evangelho em casa, eles não vão desejar em lugar nenhum. O evangelho não quer filhos obedientes por fora e destruídos por dentro, nunca. Por isso temos de buscar pastorear o coração dos nossos filhos, não apenas corrigir comportamentos. Isso qualquer psicologia barata faz, confissão positiva faz, educação positiva faz. Não. Os comportamentos revelam o que está reinando no coração dos nossos pequenos. Os comportamentos pecaminosos mostram quem é o Adão que está reinando lá, se é o primeiro ou se é o segundo. Não é? Se estamos falhando, irmãos, em alcançar o coração dos nossos filhos com o evangelho, estamos falhando em tudo. Tá? Eu sei que haverão momentos em que nós precisaremos usar a vara. Provérbios 29:15 vai dizer: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Talvez aqui Provérbios mencione a mãe, porque talvez a mãe seja a que menos aplique a vara. E os dois devem aplicar a vara, tá certo? Os dois devem corrigir seus filhos aqui. Mas o ponto que eu quero destacar de Provérbios 29:15 é que não é só a vara. A vara não deve ser usada sempre, em toda e qualquer ocasião. Não deve ser a vara pela vara. Note o texto, a vara é a disciplina. Dão sabedoria, instrução. A disciplina aqui é a instrução. É a vara e a disciplina. Filho, você fez isso. Veja o que a palavra de Deus diz. Conduzir os filhos ao evangelho. Irmãos, quem vai convencer os nossos filhos do pecado é o Espírito Santo por meio da palavra. Então, quando eles errarem, quando eles falharem, não esqueça de que eles devem ouvir mais a Deus do que vocês. Eles devem ouvir a voz do Espírito Santo por meio da Escritura. Fala, filho, foi aqui que você errou. Olha o que Deus diz de você.
aqui. E olha o que Deus espera de você. Leve Cristo a Ele. Leve o Evangelho a Ele. Fala, filho, Jesus Cristo morreu pelo seu pecado. Jesus Cristo se entregou por isso, filho. Se entregue a Ele. Por que a vara não é um fim em si mesma? Porque se os nossos filhos forem insensatos e tolos, você pode dar 200 varadas nele. Ele não vai entender nada. Não vai mudar nada. Provérbios 17:10 diz: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites do insensato. Se o seu filho é insensato, você pode dar 100 açoites nele. O máximo que você vai conseguir é temor, medo. Eu vou parar, senão vou tomar 100 e vai doer demais. Mas ele é insensato, ele não é sábio. E o nosso objetivo é criar filhos sábios. Por isso que a vara, irmãos, a vara, a correção física, tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Ou nós estamos falhando terrivelmente. Tá certo? Por isso que nós precisamos ganhar o coração dos nossos filhos pelo amor, ganhar os corações dos nossos filhos em oração. E sim, quando necessário, aplicar o que é necessário aplicar para impedi-los de irem mais fundo em condenação e no inferno. A criança entregue a si mesma não é simplesmente a criança deixada em seus pecados, como geralmente lemos, mas isso não é errado pensar assim. Porém, a criança deixada sem afeto, sem amor e sem presença real dos pais, de quem elas tanto precisam para um crescimento saudável e gracioso, também vem a envergonhar os seus pais. O mesmo Jesus que exige obediência dos filhos, proíbe os pais que esmaguem o coração de seus filhos com extrema severidade ou extrema negligência. Caminhando para o final, aplicações finais. Papais, nós precisamos trabalhar para que os nossos lares sejam os lugares ou o lugar mais feliz, mais agradável, mais amoroso e mais seguro para os nossos filhos e para a nossa família. Os homens estão à frente disso. Precisamos criar um ambiente de encorajamento constante. Falhou, filho, tudo bem. Falhou, vem aqui. Papai te ama mesmo assim. Papai não odeia você. Você errou, mas papai te ama. Vem aqui, vamos trabalhar juntos. Vamos orar agora. Vamos ler a Escritura juntos. Vamos trabalhar para que você acerte da próxima vez. Pais, vocês devem cuidar para que a autoridade concedida a vocês aponte para Jesus. A maneira, papais, como nós vivemos no lar, como nós conduzimos a nossa autoridade sobre os nossos filhos, deve apontar para Jesus. Do contrário, o coração dos nossos filhos será esmagado e destruído. Qualquer tipo de correção e disciplina que não conduza ao Evangelho vai destruir, vai esmagar, vai destruir, vai esmagar, vai trucidar o coração dos nossos filhos. E eles crescerão, como esses exemplos que nós falamos, eles crescerão odiando um Deus falso, porque eles não conheceram o Deus verdadeiro dentro dos seus lares. Eles crescerão odiando um Deus falso, um evangelho falso, e lutando contra um Deus falso. Papais, precisamos saber se em nosso lar nós temos de fato promovido o verdadeiro conhecimento de Deus, segundo as Escrituras. Isso não é opcional, isso não é secundário, isso não deve entrar no seu ouvido e sair por aqui, de jeito nenhum. Disso depende o testemunho, a honra de Deus em nossa casa e a vida eterna dos nossos filhos. Terceira e última aplicação, e a gente já vai para as considerações finais. Papais, levem seus filhos sempre às Escrituras. Sejam encorajados pelo Espírito de Deus. É por meio das Escrituras que o Espírito de Deus atua, traz força, poder, glória, convencimento. Por isso que nós falamos o tempo inteiro, leia a Escritura, cante a Escritura, pregue a Escritura, coma a Escritura. O tempo inteiro, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus diante dos nossos olhos. Correção, instrução, aconselhamento, sempre leve às Escrituras algum versículo bíblico, você não lembra? Eu sei, é para nossa humilhação, mas nós temos recursos hoje que nos ajudam a procurar versículos bíblicos. A coisa está tão fácil que eu abro uma inteligência artificial e peço, me dê textos, assuma lá o papel de um leitor da Escritura, de um teólogo, não sei o que, reformado, e me traga textos bíblicos sobre esse assunto. Pronto, está lá. Qual que é a sua desculpa? Não tem desculpa. A tecnologia está avançando para duas razões. Para que os preguiçosos
continuem preguiçosos e para que os diligentes continuem diligentes. Vai continuar tudo igual. Os preguiçosos vão continuar fazendo mau uso da tecnologia. Os que vivem para a glória de Deus vão usar a tecnologia para a glória de Deus, que é algo do nosso tempo. Não é pecado usar a tecnologia, desde que ela seja, obviamente, bem usada. Então, irmãos, se nós queremos vida em nosso lar, vida em nossos corações, vida em nossos filhos, nós precisamos conduzi-los às Escrituras e deixar que não só a gente, mas o próprio Espírito os conduza e os encoraje a viverem para Deus. Considerações finais, meus irmãos. Nós hoje consideramos, que um lar vivificado sob o senhorio de Jesus Cristo é marcado por filhos que obedecem no Senhor e por pais cuidadosos no Senhor, que zelam pela vida de seus filhos, não é? Mas nós precisamos reconhecer, você que é filho que me ouve, aqueles que não são casados, eu me refiro a eles, vocês nem sempre obedecem de coração, eu sei disso. São rebeldes, soberbos, amantes de si mesmos. Ao mesmo tempo também, você poderia levantar e dizer, mas os meus pais também nem sempre exercem autoridade justa. Nem sempre são pacientes, nem sempre são amorosos. Eu sei que você também poderia se levantar e apontar os pecados dos seus pais. Assim como os seus pais poderiam se levantar e apontar os seus pecados. E aqui, então, nós estamos num dilema. Quem desempata? Está 1-1, não é? Por falha dos pais, as crianças desejarão morar algumas vezes na igreja, como a historinha lá do começo. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar, essa porção da Escritura não é sobre ser pais melhores. Isso é moralismo. Não é sobre ser um filho melhor ou um filho mais grato pela minha mãe e pelo meu pai. Não é só sobre isso. Essa é uma visão muito rasa e muito pobre desse texto. Essa porção da Escritura é sobre pessoas que estão unidas ao Cristo que morreu, que ressuscitou e que nos uniu a si mesmo, que está nos nutrindo pelo poder da sua ressurreição através da habitação do seu Espírito em nós. Então, você que olhou para esse texto e foi humilhado, e foi quebrado, e olhou para si e falou, eu sou um filho imperfeito, não há esperança para mim. Eu quero dar esperança a você sim. Eu quero que você olhe não para você, não para as suas obras, mas eu quero que você olhe para o Filho perfeito, para Jesus Cristo, que sempre amou e sempre obedeceu em tudo ao Pai. Ele é a esperança para você, filho rebelde, filho soberbo, filho insubmisso, filho imperfeito. Jesus Cristo é o Filho perfeito, que representa pecadores, e você, portanto, nele tem esperança para a sua alma. Também me dirijo agora aos pais que olharam para isso e disseram, como eu sou falho, como eu tenho falhado, eu sei dessas coisas e eu não aplico. Eu estou empurrando os meus filhos para a condenação, eu estou machucando os meus filhos. Eu sou um pai imperfeito, eu sou uma mãe imperfeita. Eu também quero trazer esperança a você. Pois em Jesus Cristo, o Filho perfeito, nós conhecemos o Pai perfeito. Aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo, justo, paciente, amoroso, que não nos desanima, não nos provoca, mas nos fortalece e nos restaura. E é por meio de Cristo Jesus, do seu Evangelho, filhos imperfeitos, pais imperfeitos, que nós encontramos esperança para as nossas almas. Não somos nós que construímos a obediência em nossos filhos. Não somos nós que criamos pais justos, mas isso é obra do Cristo ressurreto, do Salvador perfeito, que ressurgiu dos mortos, venceu a morte ao terceiro dia e chama filhos mortos à obediência e pais fracos, limitados e imperfeitos para si, para a glória do Pai. Portanto, irmãos, o Evangelho da glória e da graça do nosso Deus é suficiente para nos fortalecer, para nos salvar e para vivificar os nossos lares e os nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai justo, obrigado, Senhor, por Tua palavra, que traz luz e direção para as nossas famílias. Senhor, abençoe papais aqui presentes, para que sejam cada vez mais cuidadosos e zelosos com seus filhos e famílias. Senhor, abençoe especialmente os homens, Senhor. Santifique seus corações para que amem cada vez mais seus filhos, suas esposas, seu lar. Também, ó Deus, abençoe os nossos filhos, Senhor. Dê a eles um coração regenerado, um coração que se deleite na justiça, na verdade
e na obediência para a sua glória. Ó Deus, faça tudo isso pelo poder do teu Filho Jesus, o Cristo crucificado, e é nele, o Cristo ressuscitado, e é nele que nós oramos e agradecemos e descansamos. Amém e amém.